talvez seja um dos capítulos mais sensíveis do livro de Levítico. A temática aqui é muito sensível, porque nós estamos falando aqui sobre a pena de morte. Como associar a pena capital ao amor de Deus, à justiça de Deus? O que está por trás dessas prescrições? Quais são os princípios que estão por trás? Porque isso é algo que, de fato, desafia a nossa mente, desafia o nosso entendimento a respeito do Evangelho. E há algumas coisas que a gente pode pontuar desde o início para que venhamos estabelecer uma maneira de interpretar corretamente esse capítulo. Precisamos entender que existe um distanciamento temporal. Nós estamos falando de um texto com mais de 3.000 anos. Isso é muito importante, porque uma vez que você entende esse distanciamento temporal, e não só temporal, mas também de espaço, nós estamos falando de outra cultura, de outra região, nós estamos falando do Oriente Antigo. Talvez para alguém que cresceu no Oriente Médio, consiga ler essa passagem com mais facilidade do que nós com a nossa mentalidade ocidental. É preciso ter isso como um ponto de partida. E tendo isso colocado, eu acredito que nós seremos capazes de escavar os princípios espirituais que estão por trás dessas prescrições. Nós precisamos escavar a cultura para entender o que Deus está falando a Moisés e por que ele está dizendo dessa maneira. Além disso, também precisamos considerar que nós estamos na nova aliança. Nós estamos debaixo de uma era em que a revelação da graça nos alcançou. E não há como interpretar esse texto sem que venhamos considerar o impacto da graça nas nossas vidas. Porque a graça afeta completamente o nosso entendimento a respeito do próprio valor da vida. A graça afeta o nosso entendimento até mesmo do que significa a morte. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar textos onde Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, Paulo, ao escrever sobre isso, ele está falando que a própria humanidade caída já está condenada. Talvez isso seja algo que precise ser colocado em nossa mente quando a gente pensa a respeito da morte. O homem, sem Deus, ele já nasce destinado à morte. Ele já está debaixo de uma maldição. Ele já está condenado. O que nós estamos desfrutando em Cristo Jesus é misericórdia e graça, porque o que nós merecíamos era o salário do pecado. Mas você pode dizer, mas Zeca, e as pessoas que não pecaram herdam a natureza pecaminosa só em pensar, e as pessoas que não pecaram, a nossa mente já está enraizada num lugar de justiça própria, onde nós pensamos que vivemos de acordo com a justiça de Deus. Justiça essa sublime, muito mais alta do que a nossa. Então, quando nós olhamos para o que está sendo dito aqui no capítulo de número 20, nos leva a recorrer ao Novo Testamento, às Escrituras, ao lugar onde a graça nos alcançou para, de alguma forma, tentar responder perguntas que eu considero perguntas difíceis a respeito dessa temática, sobre as punições no Antigo Testamento, em alguns casos, como nós acabamos de ler aqui, execuções capitais. Nós estamos falando de pena de morte que estão previstas no Antigo Testamento. Então, como a gente lida com isso? Eu quero que você tenha uma perspectiva contextualizada com aquilo que a gente está estudando. Nós já lemos aqui o capítulo 18, nós ficamos ali pelo menos 4 semanas só dentro do capítulo de número 19, e o que nós vimos nesses 2 últimos capítulos foi uma série de prescrições proibindo determinadas práticas. E diga-se de passagem que algumas dessas práticas eram até comuns aos povos vizinhos, às nações vizinhas. Então nós estamos falando de uma porção em que Deus proibiu a nação de Israel a determinadas práticas. Se olharmos os capítulos que nós lemos anteriormente, Deus não falou nada sobre a punição caso essas leis fossem violadas. Por quê? Porque o princípio está em que Deus fala e o homem obedece. Se Deus estivesse dando uma prescrição para que o homem fosse punido, no momento em que a prescrição fosse dada, que a lei fosse dada, que a ordenança fosse dada, ao mesmo tempo viria a punição prevista. Mas não, Deus está chamando o homem à obediência, e isso nos remete, de fato, ao plano original.
Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, ele planta um jardim, põe Adão e Eva dentro daquele jardim, e ali ele vai dar ao homem oportunidade de fazer com que aquele lugar fosse expandido. O propósito de Deus no Éden é que o jardim cobrisse toda a terra. Deus plantou o Éden em uma região, mas Adão e Eva, no lugar de obediência, cultivariam aquele jardim de modo que aquele lugar cobriria todo o planeta. Esse é o plano original. Mas Deus, quando nos chama a um relacionamento com Ele, Ele sempre está esperando de nós obediência. Por isso Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim. E eu gostaria que você entendesse algo. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para que Adão caísse e fosse punido. Até porque, às vezes a gente pensa ali naquele momento em Gênesis, como que se Deus tivesse feito um jardim e todas as árvores estavam lá, comuns. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore que destoava. Como se fosse um jardim de muitas árvores comuns e uma árvore belíssima, que qualquer um que olhasse para aquela árvore diria, essa árvore é diferente de todas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todas as árvores do jardim eram desejáveis de se comer, eram formosas. Então Deus não coloca aquela árvore para que Adão desobedecesse. Deus coloca aquela árvore para provar o amor e a obediência de Adão. Então, quando nós olhamos para o capítulo de número 18 e 19, nós vemos Deus chamando o povo para um lugar de obediência, porque esse povo, o povo de Israel, foi separado das demais nações. Precisamos de entender que essas práticas, as práticas que estão proibidas no capítulo de número 18 e número 19, são práticas que possuem implicações espirituais. E aí talvez eu até te encoraje a ouvir novamente as ministrações do capítulo 18, do capítulo 19, onde você vai perceber que essas práticas carregavam princípios incompatíveis com a santidade do Senhor. O capítulo de número 19 é um chamado à vida de santidade. Práticas que foram proibidas traziam em si princípios que eram incompatíveis com o caráter de Deus. E por isso, se Israel é um povo escolhido por Deus, esse povo é santo. E se esse povo é santo, esse povo precisa comunicar o caráter de Deus. Por isso essas práticas foram proibidas no Antigo Testamento. E aí eu quero te encorajar, vá lá e você perceberá que muitas vezes nós falamos ali, conseguindo escavar os princípios, onde nós entendemos por que essas práticas foram proibidas. Mas o que acontece agora no capítulo número 20? Surge uma resposta caso a desobediência surgisse no meio do povo. O capítulo número 20 é uma resposta à violação do que o Senhor havia ordenado. Se Deus disse, não faça, e alguém faz, há uma consequência para isso. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Nós não vamos tratar sobre os pecados específicos aqui, como nós lemos nesses versículos, uma vez que os princípios já foram estudados nos capítulos anteriores, mas nós vamos focar nas punições que estão previstas aqui e como elas devem ser vistas em relação ao nosso entendimento em Cristo. Como interpretar a pena de morte, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Como você vê a pena de morte? Como você entende isso? Talvez para a gente entender a pena de morte em relação ao Antigo Testamento, é que os capítulos número 18 e 19 trazem a vontade de Deus, aquilo que agrada a vontade do Senhor. O capítulo de número 20, quando traz a punição, em nenhum momento você verá que Deus se agrada disso. Não é algo que traz um deleite ao coração do Senhor. Não traz prazer ao coração do Senhor ver desobediência e alguém ser punido por essa desobediência. Eu quero que você parta do princípio de que os capítulos de número 18 e 19 trazem a vontade de Deus. As proibições, porque os costumes proibidos eram incompatíveis com a santidade de Deus, com o caráter de Deus. O capítulo número 20 traz algo que não produz deleite no coração do Senhor. Nós vamos ver que o Senhor não se agrada disso. Tanto que os versos de 1 a 5, vamos reler esses versos, dizem: Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel:
qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Nós estamos falando do culto a Moloque. Nós sabemos o que isso significa. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Esses versículos prescrevem uma pena capital para aqueles que estão ignorando algo que já foi dito ao Senhor. Se você olhar no capítulo 18, nós já lemos aqui, mas vá ao verso 21. Levítico 18, 21 diz: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que não sejam oferecidos nenhum da tua descendência a esse demônio intitulado aqui de Moloque. E nós sabemos o que representava a adoração a Moloque. Um culto que misturava a idolatria, o atentado contra a vida de vulneráveis, porque nós estamos falando do sacrifício de crianças, a profanação do nome do Senhor, e não só isso, a contaminação do próprio santuário de Deus, porque o santuário do Senhor estava no meio do arraial. A habitação do Senhor, a presença do Senhor de maneira contínua no meio do povo, isso trazia a bênção sobre todo aquele lugar, mas um sacrifício a Moloque contaminaria toda a terra onde estava o tabernáculo. Por isso o dia da expiação é um momento muito importante na cultura de Israel no Antigo Testamento, porque o dia da expiação não era só um dia onde os pecados do povo eram expiados, era um dia de purificação do tabernáculo, era um dia de purificação da própria terra, porque por vezes pessoas pecavam sem saber, e mesmo pecando sem saber, pecado continua sendo pecado. E aí você vai dizer assim, mas e as nossas condições? E nós que às vezes pecamos sem perceber? Aí nós entendemos o poder da graça de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. É estarmos debaixo da graça de Deus. Se sairmos debaixo da cruz, nós estamos mortos. Então o culto a Moloque é algo terrível, já previsto anteriormente, como nós vimos aqui no capítulo 18. Essa é a minha vontade. Não se misturem. Os outros povos, as outras nações, eles costumam entregar as suas crianças, oferecerem seus filhos sacrificados a essa entidade, mas vocês são diferentes. Vocês são meus. Se o povo desobedecesse à vontade do Senhor, a pena, como previsto aqui, seria o apedrejamento até a morte. Talvez consigamos, de alguma forma, alcançar o quão repulsivo e repugnante era esse culto. Até para os nossos padrões modernos, nós sentimos aversão com a ideia de uma criança sendo sacrificada num altar a um demônio. Eu acho que você consegue sentir esse repulso, essa aversão. Nesse ponto, você vai dizer, isso é terrível, e talvez até faça sentido, essa pessoa merece morrer. Mas para que nós não nos percamos no sentido da nossa justiça própria, eu acho que a gente precisa cuidar um pouco, porque o apedrejamento, ele não era previsto só para aqueles que pegavam seus próprios filhos de maneira repulsiva e entregava para serem sacrificados a Moloque. O apedrejamento também era previsto para outras situações. Se você abrir a tua Bíblia em Deuteronômio 13, verso número 6, diz: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, como a tua alma te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Ele está dizendo, se alguém te chamar para se envolver com idolatria, vá ao verso número 10, apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, se alguém tentasse arrastar outro para uma prática de idolatria, havia uma previsão na lei para que esse também morresse.
Vá a Deuteronômio 21, verso de número 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos. Vá ao verso de número 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Então nós estamos falando aqui de rebeldia. Também era punido com apedrejamento. Rebeldia, no caso, rebeldia aos pais. Deuteronômio 21, 18 e 21. Vá a Deuteronômio 22, verso de número 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Percebam que há outras previsões a respeito do próprio apedrejamento. E por que eu estou dando essas passagens para vocês? Para que a gente não se perca na nossa justiça própria, olhando para o culto a Moloque, vendo a morte de uma criança, o assassinato de uma criança sendo oferecida a um demônio, e nossa justiça própria grite e diga, olha, essa pessoa de fato é uma pessoa que merece morrer, olha, o que ela está fazendo é terrível. Então a gente consegue até entender porque isso está acontecendo com ela. Mas eu quero que você entenda que a mesma pena era aplicada a um filho que ouvisse a repreensão do seu pai e ainda assim resistisse e trouxesse uma palavra de maldição sobre a sua própria casa. Esse filho rebelde também seria apedrejado. Quando nós falamos da idolatria, se alguém tentasse arrastar outra pessoa para a idolatria, precisamos ser profundamente sinceros. Será que se sondarmos os nossos corações, nós não encontraremos alguma sombra de idolatria? Será que nós conseguiríamos de fato alcançar o que está sendo exigido aqui nesse lugar? O que Deus está procurando? Porque de fato a gente vai entender que isso está no escopo da prática. Mas as intenções dos corações estão sendo sondadas. Quando Deus está chamando o homem, Ele está chamando o homem para que ele o sirva de todo o coração. Mas o povo vai se perder nisso, vai se transformar em uma prática legalista. Nós vamos ver isso acontecer no Novo Testamento. Mas a gente precisa ir nos princípios, a gente precisa entender o que Deus está procurando. Desde o princípio, Deus sempre procurou o coração do homem. Sabe? Então, quando nós olhamos até mesmo para dentro de nós vamos perceber que não seríamos capazes de dar conta do que está sendo exigido aqui. Se de fato entendermos o que a graça representa nas nossas vidas, nós vamos reconhecer que só o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário poderia nos reconectar, de fato, para sempre com o Pai. Nós não teríamos condições de cumprir essas exigências. Está além daquilo que o homem poderia fazer com a sua própria força. Quando olhamos para dentro de nós, reconhecemos que existem sombras de idolatria. Quando nós atribuímos aos anjos mais do que lhes é devido. Porque, por vezes, nós encontramos alguns momentos de cultos ou em algumas situações que até nos causam estranheza. Porque as pessoas celebram mais quando dizem, tem um anjo aqui, do que Jesus Cristo está aqui. Há um anjo ministrando nesse lugar e isso parece ser a manifestação mais poderosa do culto, enquanto nós nos esquecemos que, na verdade, esses anjos são seres ministradores e que estão a serviço da vontade do Eterno, que estão para nos servir. A igreja de Colossos foi até mesmo avisada sobre esse tipo de perigo. Nós estudamos aqui em Colossenses, mas a gente não pensa nisso como idolatria, mas deveria ser caracterizado como idolatria. Quando nós falamos da própria avareza, novamente, nós falamos sobre isso em Colossenses. Paulo diz, é idolatria. E aqueles que se preocupam com as coisas terrenas? Abra em Filipenses. Olha o capítulo de número 3. Vou pegar do verso de número 18. Pois muitos andam entre nós
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, desses inimigos da cruz de Cristo, é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Porque o Deus deles é o próprio ventre? Porque eles só se preocupam com as coisas que passam. Quantas vezes nós não nos embaraçamos com essas realidades? Isso são sombras de idolatria, que por vezes se alojam de maneira furtiva dentro do nosso coração, e nós não percebemos. Então, eu estou mostrando isso para vocês, para que a gente possa entender que ao falar do que está sendo dito ali no capítulo de número 20, essa pena de morte era algo que representava o que de fato a humanidade era por si só. A humanidade já estava entregue à morte. Quando alguém era executado no Antigo Testamento, a mensagem que estava por trás daquilo ali é que o mundo já está morto. Não havia a alegria no coração de Deus em ver uma execução. Quando alguém desobedecia a sua palavra, a vontade do Senhor era a obediência. O desejo do Senhor era a vida. Mas o povo precisava escolher vida ou morte. Então, dentro daquela cultura, naquele lugar, quando uma execução como essa era realizada, a mensagem que estava sendo dita é: essa pessoa escolheu esse lugar. Ela tinha a oportunidade de escolher a vida e não escolheu. E eu gostaria que você entendesse, a palavra que está sendo dita aqui não era para os cananeus. A palavra que está sendo dita aqui era para os filhos de Israel. É assim que se abre o capítulo de número 20. Disse mais o Senhor a Moisés: dirás aos filhos de Israel. Isso é muito importante, porque senão nós pensamos que estamos falando daqueles que não receberam a instrução. Eu quero te dizer, nós somos julgados segundo a medida que recebemos. Somos julgados de acordo com a luz que recebemos. Então o povo de Israel tinha uma medida diferente dos cananeus. Ah, mas os cananeus faziam isso. Em nenhum momento você vai encontrar dizendo: vá lá e apedreje os cananeus. Por quê? Eles serão julgados no seu devido momento, mas segundo a luz que receberam. Mas vocês estão aqui, vocês receberam a minha palavra, vocês sabem o que está no meu coração. No momento em que isso era violado, era uma quebra de aliança. Então era necessário que o povo tivesse caminhando em vigilância. Por isso que os versos 3 até o 5 falam sobre essa responsabilidade do próprio povo cuidar em vigilância e denunciar caso a transgressão ocorresse. Era necessário que houvesse o temor do Senhor. E o temor do Senhor precisava, e eu vou dizer, continua precisando estar acima de qualquer elo familiar, de qualquer ambiente de amizade, de qualquer relacionamento. Meu irmão, se o meu relacionamento com pessoas, com a minha família, está acima do temor do Senhor, eu estou caminhando para o inferno e não estou percebendo. Porque apenas aqueles que temem ao Senhor poderão permanecer na presença dele. Quando nós lemos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus nos falou sobre isso. Vá a Lucas, capítulo número 14, verso de número 26. Veja como que o chamado de Cristo exige renúncia, abnegação. Verso 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que você vai sair daqui para aborrecer a sua família, mas entenda que se em alguma situação a sua família não concordar com o evangelho do reino sobre a tua vida, você entrará em um lugar onde que Jesus veio para dividir. Em que sentido? Você está ali, você ama a sua família, mas a sua família não consegue entender o que Cristo realizou na tua vida. É semelhante ao que nós encontramos no capítulo número 20, porque as pessoas do arraial precisavam estar atentas e talvez precisariam denunciar um vizinho, um irmão. Que desafio! E aqui, se o povo fechasse os seus olhos para não ver esse homem, o
próprio Deus traria a punição. O que nos chama a atenção aqui é que nesses casos de omissão é o Senhor que se volta contra essa pessoa e a família. Ele não está dizendo, olha, você viu e não falou nada, apedrejem ela também. Não. O Senhor está dizendo, deixa que essa situação eu mesmo resolvo. Eu o eliminarei do meio do meu povo. E nós já vimos aqui que o eliminar do meio do povo não era uma pena capital, como a pena de morte, como o apedrejamento. Porque senão isso ficaria claro no texto. Quando a morte é declarada de maneira direta, nós vemos isso explícito. Mas nós entendemos aqui que ser eliminado do povo era não ser mais contado como povo de Deus. E isso não era somente nos dias da vida daquele homem, mas para sempre. Nós estamos falando de condenação eterna. E eu não consigo imaginar, meu irmão, o que pode significar não ser mais contado como povo de Deus para sempre. A graça nem me permite experimentar a sombra disso, porque é algo terrível. Mas o Senhor está mostrando que isso era responsabilidade do próprio povo, da nação como um todo, de cuidar, de vigiar uns aos outros. Não que você está ali olhando para que o seu irmão caia, mas você caminhando, fazendo com que ele pudesse continuar temendo ao Senhor todos os seus dias, agradando ao Senhor, porque naquele lugar de aliança eles tinham vida. A pena aqui é prevista dessa maneira. Quando nós seguimos, vamos para o verso número 6, o texto prossegue. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele. Eu quem? O Senhor. Eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Perceba como é semelhante. Novamente, é o próprio Deus dizendo, se alguém se volta para um necromante, uma consulta aos mortos, eu mesmo, o Senhor, me voltarei. Ah, mas e os necromantes? Se você olhar aí o final desse capítulo, o verso número 27, já vamos ler, porque aí a gente já mata esse versículo. O texto diz, o homem ou mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, estes sim, serão mortos e serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Então, os necromantes estavam debaixo da pena capital. Aqueles que se envolviam com a necromancia, que iam consultar, eram eliminados do povo de Deus. Sinceramente, veja como que, por vezes, o nosso coração se perde. Talvez a gente ache mais duro o apedrejamento, mas deixar de ser contado como povo de Deus é algo assombroso. Imagine a pressão psicológica de algo como isso sobre a mente daquela pessoa. Ela nunca mais seria a mesma. É estar debaixo de um lugar de condenação eterna. Vamos seguir. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aqui está a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que o homem seja morto, nem que ele seja eliminado. A vontade de Deus é que o homem caminhe guardando as palavras do Senhor. O desejo do Senhor está aqui. Santifiquem-se. Vocês não são mais como os outros. Eu escolhi vocês. Eu separei vocês. A base da santificação, nós vemos aqui no próprio versículo, não está no caráter do homem, está no caráter do próprio Deus. Vocês devem ser santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Olhem para mim. Eu estou com vocês. Vocês não são mais os mesmos. Eu sou aquele que vos santifica. É a presença do santo que nos santifica. Meu irmão, não é justiça própria. Senão nós vamos entrar no lugar onde, se eu for capaz de orar 72 horas ininterruptas, então eu alcançarei um certo estado ou estágio de santificação. Não. É quando ele vem. E à medida que você entende que ele veio, isso começa a afetar cada aspecto da tua vida. Isso é santificação. É isso que Deus está procurando em cada um de nós. Aqueles que olham para o Senhor e reconhecem, ele é santo, santo, santo. E à medida que você reconhece isso, toda a terra está sendo cheia da sua glória. A vontade do Senhor é revelada naquilo que lhe agrada. Olhem para mim.
eu estou com vocês, eu sou santo, então sejam santos. A execução de uma pena capital, você já leu aqui esse capítulo comigo, você percebe que em nenhum momento traz deleite, traz alegria ao coração do Senhor. Em nenhum momento o Senhor celebra isso. Jamais foi visto como algo agradável ao Senhor. Para que a gente não se confunda. Não podemos olhar pelo fato de apenas estar previsto no Antigo Testamento que isso era agradável aos olhos do Senhor. Existem coisas que estão previstas no Antigo Testamento que não traziam deleite ao Senhor. Essa é a chave para que você possa interpretar corretamente o que a pena de morte representava no Antigo Testamento. Senão nós não vamos ser capazes de conciliar. Como que um Deus de amor prevê morte se ele é bom? Entenda que, embora a previsão seja feita, em nenhum momento ele diz, eu gosto disso que estou vendo. O que Deus espera é que cada um, simplesmente, ao ouvir a voz do Senhor e o contemplasse, cultivasse uma vida de santificação. Mas há uma consequência da desobediência. E eu gostaria que você entendesse algo. Embora hoje talvez não haja uma pena capital, a desobediência continua trazendo morte da mesma forma como outrora. A pena capital nunca alegrou o coração do Senhor no Antigo Testamento. E hoje, quando nós olhamos para a consequência da desobediência, continua não alegrando o coração do nosso Deus. Porque Ele sabe que o salário do pecado, e não só Ele, nós também, é a morte. O que o Senhor está esperando de nós? Obediência, gratidão. E a obediência a partir da revelação da sua vontade. Deus tem falado contigo? Ele espera que você obedeça, que você ouça a sua voz, porque é na obediência que encontramos o caminho para amar a Deus. Aquele que ama a Jesus é o que tem os seus mandamentos e os guarda. Meu irmão, não há outro caminho. Por vezes, eu amo a Deus, eu amo o Senhor. Você tem os mandamentos? Tenho. Você os guarda. É necessário que isso esteja afetando a nossa vida prática. Então, nesses versículos, os versos 7 e 8, nós encontramos a vontade do Senhor. Não é morte, é vida. Porque na palavra dele há vida e vida com abundância. E que isso marque os nossos corações, porque essa realidade espiritual está liberada sobre nós. Mas se nós rejeitarmos a vida, não há outro caminho a não ser morte. Quando você continua o próprio capítulo de número 20, vamos ao verso de número 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Aqui nós estamos vendo a quebra do 5º mandamento. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. E amaldiçoar é depreciar, é tornar desprezível. Até mesmo no Novo Testamento, Jesus cita essa passagem. Quando você vai em Mateus, capítulo número 15, no verso número 4, Jesus está denunciando a tradição dos anciãos, o legalismo dos fariseus. O verso número 4 diz, porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Jesus menciona Levítico capítulo número 20. E por que Jesus está falando sobre isso? Ele está censurando os fariseus porque, mergulhado no legalismo, eles estavam preterindo qual aspecto da lei cumprir. Eles falavam que podiam tirar algo dos seus pais se isso fosse para levar ao templo. Ou seja, eles escolhiam o que cumprir de maneira que fossem beneficiados nesse cumprimento. Isso é legalismo, porque o legalismo tem como marca a seletividade. Eu escolho o que eu vou cumprir em benefício próprio, em favor de si mesmo, em defesa da sua justiça própria, para que eles pudessem ser vistos pelos homens. Então Jesus fala sobre isso. Mas só que talvez a melhor passagem para você entender o que está no coração de Deus, de fato, a respeito de um filho como esse, seja outra passagem do Novo Testamento. Porque você vai me perguntar, Zeca, então Deus se alegra com a morte de um filho rebelde? Eu vou te dizer, não. Como eu posso ver isso? Claramente, quando eu abro a minha Bíblia em Lucas, no capítulo de número 15. Talvez essa seja a melhor passagem que revele o verdadeiro intento do coração de Deus em relação ao filho rebelde. Porque aí eu vejo, meu irmão, como nós
fomos alcançados pelo amor de Deus. Lucas 15, no versículo de número 20, o texto diz: e levantando-se, foi para seu pai. É a parábola do filho pródigo, quando em arrependimento ele se volta para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho confessa: pequei, pai, contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso de número 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aqui eu vejo o coração de Deus em relação a um filho rebelde. O desejo do Senhor não era que o filho fosse morto. O desejo do Senhor é que o seu filho fosse alcançado, fosse resgatado. O desejo do Senhor é o que os seus filhos se arrependam, se voltem ao coração do Pai. Então, quando nós olhamos para Levítico 20, embora a prescrição diga, se um filho amaldiçoar o seu pai, ele deve ser apedrejado, precisamos entender o que agrada o coração de Deus. É que haja arrependimento, é que o seu filho se volte. A vontade de Deus não é que ele seja executado. A vontade de Deus é que haja retorno, é que haja cuidado, que ele seja novamente abraçado. E quando eu olho para isso, meu irmão, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos, na verdade, nós estávamos em uma situação semelhante a esse filho pródigo. Nós estávamos perdidos. Mas dentro desse lugar, nós vemos que o coração do Senhor é restaurar. O coração do Senhor é aquele que traz de volta. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Porque nós fomos alcançados pelo desejo de Deus, não de morte, mas ele tem pensamentos de vida ao nosso respeito. É por isso que você está aqui. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Vou dizer uma coisa, nós conhecemos muito o texto que diz: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, não é? Mas as Escrituras dizem que o Senhor não tem deleite na morte de ninguém. Não é só de um ímpio, não. O Senhor não se alegra com a morte. Abra aí em Ezequiel 18. Guardem esse texto, porque aqui nós vamos entender que o Senhor não se alegra com o apedrejamento. Ezequiel 18, 32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém. Vou repetir. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, quando você olha para um apedrejamento, eu não tenho dúvidas. Eu posso afirmar, olhando para as Escrituras, marque esse versículo. Porque por vezes a gente diz, na morte de um ímpio. Não, em nenhum tipo de morte o Senhor não se agrada. Por quê? Porque a morte só entrou neste mundo por causa do pecado. Então, quando o Senhor vê a morte de alguém, ele não se alegra. E aí, claramente, ele não se alegra também na morte de um ímpio. Um texto mais conhecido, Ezequiel ainda, capítulo número 33, verso número 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso. Mas então o que o Senhor espera? Que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? O que Deus está dizendo? Tem vida para você. O ponto é que até mesmo a lei foi dada para a vida. A lei não foi dada para a morte. Mas a natureza do homem corrompida fazia com que o homem violasse a lei e mostrasse que nem mesmo com a lei o homem seria capaz por si só produzir a justiça necessária para que Deus estivesse no meio do povo. Meu irmão, quando nós olhamos para a lei, ela não só traz à tona o pecado, mas também revela a nossa incapacidade de viver uma vida de santidade. Cara, tem muito de Deus aqui. Isso é conhecimento a respeito do coração do nosso Deus. Então, quando nós olhamos para o que nós lemos em Lucas 15, o pai que vai correndo até o seu filho, olha o que ele diz: esse filho já estava morto e reviveu. O que ele está dizendo? Já havia morte sobre ele. Quando nós olhamos para o contexto cultural, de fato, aquele filho merecia ser apedrejado. Mas nós vemos que a graça não abaixa a régua.
nós olhamos que o peso desse pecado, a punição desse pecado desabou sobre Cristo na cruz do Calvário. E por isso que hoje, quando nós pecamos, é necessário que no arrependimento a gente receba graciosamente o perdão, mas estejamos completamente conscientes, irmão, que a punição desse pecado desabou sobre Cristo Jesus. E isso precisa produzir em nós contrição e arrependimento, quebrantamento. Precisa produzir em nós um pesar, porque senão nós fazemos da graça um oba-oba. E aí a gente tem a falsa impressão de que a régua baixou, quando na verdade a régua subiu. Para vocês terem uma ideia aqui, a régua subiu, basta nós olharmos para os versos 10 e 12 que continuam. Porque o que vai surgir aqui é que a pena capital é estendida aos casos de adultério. Olhem o verso número 10 a 12. Se um homem adulterar com a mulher do teu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Note a importância da santidade no casamento e as implicações espirituais. Implicações essas que nós já tratamos em alguns estudos aqui. Eu gostaria de te encorajar. Vá e ouça as gravações, estão lá no Spotify. Mas aqui vemos o que é previsto nos casos de desobediência e violação da lei. A vontade do Senhor já havia sido informada. O Senhor já havia dito o que estava no seu coração. A aliança que está proposta é uma aliança de vida. E aí, novamente, é no Novo Testamento que encontraremos clareza a respeito do coração de Deus, a respeito do próprio adultério. Quando nós abrimos nossas Bíblias em João 8. Porque talvez você diga, Zeca, então havia deleite no coração de Deus com a morte de um adúltero? Quando ele violava a aliança, que ele desonrava não só aquela mulher, mas até mesmo o seu próximo, o Senhor se agradava com a morte desse adúltero, com a morte dessa adúltera? Basta olhar João 8, é um texto muito conhecido. E nós vemos Jesus trazendo a lei de Moisés ao seu máximo em João 8. Eu quero te dizer que o que Jesus está fazendo em João 8 é subindo a régua. Por quê? Em João 8, nós conhecemos o caso. Fala de uma mulher que é trazida à presença de Jesus e ela é acusada de ter sido pega em adultério. O que nos chama a atenção é que Jesus não nega Moisés em nenhum momento desse texto. Jesus não diz que Moisés está errado. Jesus não diz que essa mulher não deveria morrer. Jesus não diz que o adultério deixou de ser um pecado e que deveria ser condenado. Em nenhum momento Jesus diz isso. Aí o que ele faz? Ele sobe a régua, porque ele nos mostra a lei de Moisés por uma lente de verdade constrangedora. Quando todos estão com pedras nas mãos, esperando o veredito de Jesus, o verso de número 7 diz, a resposta de Jesus diante de tantas as perguntas: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Se Deus se alegrasse com a morte de um adúltero, essa mulher certamente teria sido apedrejada. Se a vontade de Deus, se o que agrada ao coração de Deus, que produz deleite no coração de Deus, fosse simplesmente a execução da pena, aqui Jesus faria a vontade do Pai. Como disse Moisés, apedreje. Mas o que Jesus faz? Ele não diz que Moisés está errado, mas então ele eleva. Essa mulher não é inocente, ela é culpada. Porque nós continuamos num lugar onde a graça nos alcançou e nós fomos livres da culpa, mas havia culpa e essa culpa foi removida. O único que tinha condições aqui de atirar uma pedra naquela mulher era Jesus. E o único que tinha condições para fazer isso vai dizer: mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, se Deus se alegrasse com a morte de um adúltero, aqui essa mulher estava morta. Entenda o que está no coração de Deus. Por isso nós estamos recorrendo ao Novo Testamento. Você precisa olhar o capítulo número 20 e reconhecer que a pena capital não trazia deleite ao Senhor, mas de fato apontava para uma condição de morte, condição essa que toda a humanidade já estava submetida. A diferença é que a nação de Israel estava num lugar de aliança com Deus.
eles estavam num lugar de vida. Então, uma vez que eles violavam a aliança, eles experimentavam uma realidade de morte. E que em nenhum momento você verá que o Senhor se alegra. Na verdade, lendo Ezequiel 18, nós vemos que o Senhor não se alegra com a morte de ninguém. Ele não se deleita com a morte de ninguém. O que nós vemos é que na graça a régua sobe. Vá a Levítico 20, vamos seguir, versos 13 a 16. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, aqui como eu falei, não a sua própria mãe, a mãe do homem, mas a mãe da mulher que ele tomara, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a um animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Agora, a pena capital é prevista e também, novamente, nós vimos isso em capítulos anteriores. Essas relações, elas eram consideradas detestáveis aos olhos do Senhor. Pessoas de mesmo sexo, uma mulher e a mãe dela, casos de bestialidade, todos esses casos eram levados a uma pena capital. No Novo Testamento, a imoralidade sexual continua sendo condenada. Quando nós olhamos, por exemplo, textos como em Romanos 1, verso de número 26, é um texto muito conhecido a respeito da imoralidade sexual. Romanos 1, 26 e 27 diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E isso mergulhado num lugar de mente cauterizada, porque se olharmos o verso número 32, diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja a cauterização da mente do homem caído, porque o que nós estamos vendo aqui em Romanos 1 é a cauterização de uma mente corrompida. Nós estamos falando da corrupção humana. Continua sendo condenado, é pecado, e são passíveis de morte. Talvez não de uma execução, no momento em que a pessoa está praticando isso, ou ela é pega, até porque na nova aliança não há uma previsão sobre isso, mas nós sabemos que o salário do pecado continua sendo morte. E quando nós estamos falando de morte, nós estamos falando de morte eterna, porque os nossos olhos, irmãos, não estão nas coisas que passam, não estão apenas em semanas, meses ou anos. Nós estamos com os nossos olhos na eternidade. Se os nossos olhos não estiverem na eternidade, nós não entendemos de fato o evangelho de Cristo, o evangelho que nós pregamos. E isso deve nos preocupar. Porque se nós estamos somente com os olhos nas coisas que passam, o que nós lemos em Filipenses é que esses estão envolvidos em idolatria. O seu próprio Deus é o seu ventre. Mas aqui eu gostaria de fazer duas observações, até para a gente entender um pouco sobre essa questão da imoralidade e posicionar o nosso coração corretamente sobre o que Deus está falando aqui. A primeira é que Levítico está sendo dado ao povo de Israel. Por quê? Nós estamos no século 21. Estamos em Cristo, a igreja do Senhor. O que está sendo dito aqui é sobre o que Deus espera do seu povo. Nós não podemos olhar para aqueles que não tiveram seus olhos iluminados e pensar que eles vão concordar conosco. O mundo não vai concordar com a palavra. Por isso o mundo odeia a Deus, odeia a Cristo. E se nos odeiam, não nos odeiam por nossa própria causa. Jesus disse: se o mundo odiar vocês, odiará por minha causa. Porque vocês me amam e porque eu amo vocês. Porque vocês estão em mim e porque eu estou em vocês.
É por causa disso. Eles não concordarão. Então, as palavras que estão sendo dadas aqui em Levítico, guarde isso, irmão. Até para que você possa entender que essa pena não era uma pena para um cananeu. O que está sendo dito aqui era para aqueles que tinham uma aliança com o Senhor. Não era para os egípcios, os babilônios. O chamado à santidade é para aqueles que tiveram um encontro com o Santo Deus. Se você teve um encontro com Deus, meu irmão, eu quero dizer, você é chamado para esse lugar. Isso não quer dizer que os pecados da humanidade caída não serão julgados. Ah, Zeca, então essas pessoas que estão aí fora, elas não serão julgadas no grande dia? Eu estou te dizendo que elas serão. Mas elas serão julgadas de acordo com a revelação que receberam. Serão julgadas com a luz que receberam. Com a medida que você julga, é a medida que você será julgado. Nós recebemos a palavra, meu irmão. É um privilégio. Mas eu quero te dizer, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. É exatamente aqui que se aplica esse princípio. A nós, a cobrança será maior. Porque nós recebemos clareza, nós recebemos o Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Você pode entender isso? Então é uma grande responsabilidade. Eu estou dizendo que a régua subiu, a régua não abaixou, apertou o cinto para a gente. Só que às vezes nós olhamos para um texto como esse e nós usamos desses textos pedras para atirarmos naqueles que estão lá fora, enquanto nós deveríamos nos dobrar diante de Deus e falar: Senhor, misericórdia pelas nossas vidas. Note que, eu quero reforçar, não estou dizendo que os que estão lá fora não serão julgados, mas nós que estamos aqui, a régua subiu. Então isso precisa chamar a nossa atenção. Quando o pecado entrou no mundo, toda a humanidade foi condenada. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado, de todo pecado, continua sendo morte. Só que, nesse lugar, nós precisamos entender o que Paulo escreve em Efésios 2, versos número 4 e 5. Deus sendo rico em misericórdia. Ah, meu irmão, Ele nos amou com o seu amor, que não podemos conter, que é inabalável, um amor imparável, que não pode ser bloqueado. Nesse lugar, quando nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, Ele nos alcançou com o seu amor. É essa misericórdia que está sobre as nossas vidas e ainda nos dando vida juntamente com Ele. Hoje nós temos vida e vida com abundância, porque essa vida é um reflexo de que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós recebemos isso? Quando nós estávamos mortos. O salário do pecado continua sendo morte. Então guarde, a régua subiu, porque Levítico está sendo dado para os de dentro. Quando nós olhamos para a graça que recebemos, nós precisamos entender que essas palavras, essas orientações, não podem de maneira alguma, em hipótese alguma, por favor, irmãos, que isso possa ficar cravado no coração de vocês. Não usem as Escrituras como pedras para atirar sobre aqueles que estão com os olhos vendados. Mas que você use o Evangelho para que eles conheçam a Cristo. E então, uma vez que os olhos forem abertos, eles amarão a lei do Senhor. Sabe por que você deseja cumprir as Escrituras? É porque o Espírito escreveu essa lei dentro do seu coração. Tira o Espírito, seremos como os cananeus. Mas graças a Deus que Ele nos alcançou com a sua misericórdia e o seu Espírito habita em nós. Então a palavra é para os de dentro, com a régua lá em cima. A segunda observação é o contexto do próprio livro de Levítico. Entenda que o adultério está no mesmo contexto das uniões detestáveis ao Senhor. Nós falamos aqui de bestialidade, falamos aqui de relações íntimas entre pessoas de mesmo sexo. E aí no contexto do próprio capítulo, a gente não pode negligenciar que o adultério está no mesmo nível. Aí nós olhamos para uma aberração como a bestialidade e dizemos, isso é terrível? Só que Deus está dizendo, o adultério é tão terrível quanto. Deveríamos estar entendendo que a régua subiu. Nós estamos falando de outra coisa. Ou seja, o adultério era passível da mesma pena capital.
Mas aqui precisamos novamente recorrer ao Novo Testamento para poder encontrar o entendimento do que de fato está no coração de Deus e estava quando ele deu essas prescrições a Moisés. Ao lermos os ensinamentos de Jesus a respeito do adultério no Sermão do Monte, Jesus está elevando a lei de Moisés ao seu máximo. Jesus revela que o pecado do adultério já existe nas intenções impuras. Então, se você olha e intenciona impuramente, entenda que aqui não é no simples olhar, mas quando a tua intenção, e meu irmão, eu vou dizer, o nosso coração não pode se esconder de Deus. Então não diga, não, mas eu não pensei. Se o teu coração intencionou, pode ser a mínima inclinação, lá o Espírito está te sondando. Não há como se esconder, e eu amo isso, meu irmão. Eu amo estar despido diante do Senhor, onde todas as minhas defesas estão ao chão, onde todas as minhas armaduras estão ao chão. É nesse lugar onde a graça me alcança e eu sou completamente amado. E então, nesse lugar, eu sou grato a Jesus, porque se ele não morresse na cruz, nós não teríamos condições alguma de estarmos aqui nessa noite. É dentro desse lugar. Então, Jesus está elevando, porque ele conhece os nossos corações. E aí fazer esse paralelo entre Levítico 20 e Mateus 5 nos faz exaltar a graça, nos faz exaltar a misericórdia que recebemos. A diferença dos que estão em Cristo, porque nós estamos em Cristo, amém? E os que não estão, entre a velha criatura e a nova criatura, é que o novo homem, a nova criatura, vai resistir ao pecado. Não deseja o pecado. O Espírito nos ajudará. Porque nós resistimos ao pecado pela graça. A graça não é só para te salvar. A graça te habilita a viver a vida de Deus dia após dia. A lei estava numa tábua de pedra, mas agora está escrita em corações de carne, com tinta de sangue e o sangue do Cordeiro. Então o que nós vemos aqui é que, se Deus quisesse mesmo a morte de um adúltero, pensou, morre. Nós entendemos quais são os desejos do Senhor. Deus quer que o homem se converta e que ele desfrute do amor dele por nós, que possamos desfrutar desse amor aqui, meu irmão, porque é a realidade que nós estamos vivendo. Vamos seguir, Levítico 20, leremos os versos 17 a 21. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da tua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficando sem filhos. Note que aqui nós temos a previsão de punições a respeito de outros pecados de imoralidade que também nós já vimos aqui nos estudos anteriores. Então, te encorajo, cara, se você leu algum versículo aqui, mas por que a nudez da minha tia é a nudez do meu tio? Porque ambos são uma só carne. Mas eu te encorajo a você olhar isso e ouvir as outras ministrações. O ponto aqui é que essas punições não seriam executadas pelo povo. Era o próprio Deus. E lembre-se do que significava ser eliminado do povo de Deus. Nunca mais ser contado como parte do povo de Deus para sempre. E aqui talvez deveríamos nos lembrar das palavras de Jesus em Lucas 12, verso de número 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis de temer. O que nós precisamos entender, irmão? Que a nossa preocupação
não deveria ser a pena de morte. A nossa preocupação deveria ser o que ouviremos de Jesus no grande dia. É ao Senhor que nós devemos temer. A pena de morte é, de fato, um ponto sensível nas Escrituras. Nós sabemos que em alguns países está prevista em lei, é legalizada. Mas é preciso reconhecer que toda autoridade ela é constituída por Deus. Nós sabemos disso, basta ler Romanos 13. É o Senhor quem constitui cada uma dessas autoridades. E aí, dentro desse lugar, nós precisamos estar conscientes de que as decisões dessas autoridades não refletem a alegria do Senhor. Nem sempre. Isso não quer dizer que se há pena de morte em algum país, que o Senhor se alegra com isso, porque nós acabamos de ler em Ezequiel 18:32 que o Senhor não se alegra com a morte de ninguém. E tudo que fizermos aqui será julgado no grande dia. Não somente tudo que nós fizermos, mas também que essas autoridades fazem. E aqui, meu irmão, nós precisamos reconhecer que até quando essas autoridades usam da justiça de maneira indevida, isso provocará sobre elas juízo de Deus. Há uma passagem que nós estudamos aqui quando fizemos imersão em Isaías, que marcou o meu coração. Quando você abre Isaías, capítulo de número 10, olha o verso de número 5. É uma profecia de Isaías contra a Assíria. Ai da Assíria, cetro da minha ira. Veja o que Deus está dizendo. Assíria, vocês são o cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Por quê? Porque a Assíria foi o instrumento de Deus contra a nação de Israel, o reino do norte. Envio-a contra uma nação ímpia. Ele está falando do seu próprio povo, dizendo, a nação de Israel se tornou uma nação ímpia. E contra um povo da minha indignação, lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Deus está dizendo, vocês executarão a minha justiça, o meu juízo contra o meu povo. Agora, vá até o verso número 15. O que vai acontecer é que a Assíria vai se gloriar. Sobe para a cabeça, soberba. Verso de número 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Olha o que Deus está dizendo. Eu sou o lenhador. Sou eu que controlo o machado. Vocês são só o machado nas minhas mãos. Ou presumirá a serra contra o que maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. O que Deus está dizendo? Vocês se gloriaram na sua própria força. Foram usados por mim, mas se perderam na soberba. O que Deus está dizendo? Vocês serão julgados pelas suas próprias ações. Então, quando nós olhamos hoje para lugares onde a pena de morte é legalizada, nós precisamos ter cuidado, porque reconhecemos que toda autoridade é constituída por Deus, mas isso não quer dizer que Deus aprova aquilo que está acontecendo. Então, muito cuidado. Essas previsões só nos trazem uma coisa à memória. Elas nos lembram quão grave e terrível a consequência do pecado na alma humana. O quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. E sem essa misericórdia, nós jamais estaríamos aqui nessa noite desfrutando dessa presença. Por isso que agora, a partir do versículo de número 22, o capítulo se fecha chamando o povo para uma posição em Deus. Olhe Levítico 20, verso de número 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Veja que o que Deus está dizendo, eu tenho promessas, eu sou um Deus de aliança, e Israel, guardando essa aliança, estaria posicionado para tomar posse da herança que Deus tinha para aquela nação, promessa feita a Abraão. A palavra-chave aqui é posição, porque nós também estamos posicionados no mundo espiritual. Então nós estamos na graça e entendemos que a exigência agora é altíssima, porque a punição desabou em Cristo e é pela graça que nós somos salvos.
Nós precisamos exaltar essa graça. Nós estamos posicionados nele, meu irmão, e por causa de Jesus, nós temos acesso à promessa e à herança de vida eterna. A morte não opera mais em nós. Mas se Israel desobedecesse, a própria terra os vomitaria. Veja que não há desfrute de bênçãos fora da aliança com Deus. Eles entrariam na terra, mas não desfrutariam da terra. Meu irmão, você pode ter até bens, riquezas, mas se o Senhor Jesus não for o centro da tua vida, faltará contentamento na sua alma. Está sempre vazio. Mas eu creio que Ele é tudo que nós precisamos. Nele nós somos completos, meu irmão. Vá ao verso de número 23. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós. Porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Deus está dizendo, vocês são diferentes. Esse é o ponto espiritual. Esse mundo tem os seus costumes. Mas eu não estou falando para eles. Estou falando para vocês. Eu tenho um compromisso com vocês. Vocês têm uma aliança comigo. Vocês foram chamados para serem diferentes. Sabe, a iniquidade moral, a corrupção dos cananeus fez com que eles mesmos fossem expulsos da sua terra. O que Deus está dizendo aqui, eles foram vomitados da terra. Não sejam como eles, para que a própria terra não os vomite. É Deus controlando, até mesmo quando os israelitas entram em Canaã, é Deus movendo o seu juízo contra aqueles homens. Meu irmão, quando eu lia isso, meu coração se enchia de temor. Sabe, hoje há muitas coisas acontecendo, guerras, povos em deslocamentos, mas Deus está no controle de cada detalhe, cada movimento geopolítico sobre o planeta está no controle do Deus soberano. Quem é como o nosso Deus? Aí vá para o verso número 24. Mas a vós outros, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra para os de dentro. Eu tenho uma palavra para aqueles que eu tenho uma aliança. Em herança possuireis a sua terra. E eu vou-la darei para possuirdes a terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Deus está dizendo, eu tenho pensamentos diferentes para vocês. Vocês vão possuir a herança, em nome de Jesus. E sabe, no Antigo Testamento, a herança era possuir uma terra prometida a Abraão. Mas quando essa realidade é trazida para o Novo Testamento, nós entendemos quem é o herdeiro de todas as coisas. Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós também somos herança dele. E nesse lugar, em Cristo, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí Romanos 8:17 diz, e se vocês são filhos, vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro com aquele que é o herdeiro de todas as coisas? Mas isso está num lugar de aliança. Eu vos dei, mas vocês possuem. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, que aqui a gente vai para o final. Que o possuir não é só um lugar de batalha, como eles precisaram entrar em Jericó e pelejar. De fato, eles precisaram batalhar para conquistar Canaã. Mas o possuir aqui também pode ser visto por uma lente de conduta alinhada com a palavra de Deus. Querem um exemplo? Acã. Acã conquistou Jericó, mas ele não possuiu Jericó. Ele participou da vitória, ele participou da conquista, mas ele perdeu uma batalha em seu próprio coração. E por isso, ele nunca possuiu a herança. Posso dizer uma coisa para nós aqui? O reino é tomado à força. Ele nos separou. E esses são os 2 últimos versículos desse capítulo. Eu quero declarar isso de maneira profética sobre as nossas vidas. Nós fomos separados por Ele. Então, fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, entre as aves imundas e as aves limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Você é propriedade exclusiva de Deus. E aí por isso ele diz, façam distinção entre os animais limpos e impuros. Ele está falando de dieta aqui. Por quê? No Antigo Testamento, essa dieta era prevista na lei de Moisés. E isso fazia com que Israel fosse diferente das outras nações. Quase um povo estranho. Quase que um povo de outro planeta. Mas, meu irmão, posso dizer uma coisa? Até hoje, ser judeu, em alguns aspectos, é estranho para a nossa cultura.
Mas por que eu estou dizendo isso? Esse estilo comunicava às outras nações: Israel, vocês são diferentes deles. Se isso era uma marca que diferenciava judeus e gentios, quando nós lemos Colossenses 3, nós sabemos que esses muros caíram. Não há mais separação entre judeus e gentios. É por isso que você está aqui em Cristo. Mas ainda há uma diferença de estilos de vida, que não é mais decidido por costumes étnicos. Se você come porco ou você não come carne de porco. Mas é decidido pelo quê? Um estilo de vida, que será conduzido pelo Espírito ou pela carne. E isso vai fazer diferença. Olharão para você e verão Cristo em nome de Jesus, porque o chamado à santidade permanece. 1 Pedro nos diz: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor não muda. O Deus santo de Levítico 20 é o mesmo Deus santo que morreu na cruz do Calvário por nós. É o mesmo Deus que voltará e um dia rasgará os céus do ocidente ao oriente. Esse Deus nos chamou da morte para a vida. Então, o que eu posso dizer para você hoje, meu irmão? Busque a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. A santidade refletirá cada aspecto da nossa vida. Então, qual é a nossa oração? Senhor, ilumina os olhos do meu coração para que eu te contemple e isso afete cada área da minha vida. Nós entendemos que nós estávamos destinados à morte, mas hoje nós temos vida e vida com abundância. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo, muito obrigado pela palavra, pela revelação. Senhor, sabemos que aqui tocamos em temas sensíveis, mas eu te glorifico, Espírito Santo, porque nós ouvimos o coração do Pai nessa noite. E nós não voltaremos para casa confundidos, mas voltaremos aqui com clareza a respeito do seu coração, onde o Senhor não se alegra com a morte de ninguém. Senhor, nós nos entristecemos em saber que o pecado produz morte, e muitos, meu Pai, foram condenados, morreram porque violaram a tua palavra, porque não te ouviram e te